Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus abasteça nossos corações de paz, de tranquilidade, de harmonia. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos essa noite e podermos conversar um pouco a respeito do tema a fé. Espero que todos vocês já se sintam vencedores por terem vencido aquela obsessão chamada sofá, aquela vontade que puxa a gente feito um imã para deitar e esperar o mundo passar. E vieram aqui para podermos trocar algumas ideias, algumas opiniões, uma visão nova de enxergar talvez. E nessa troca é muito enriquecedor. Hoje o tema da noite é a fé, que nós entramos em contato com ela todos os dias, todas as noites, todos os momentos da nossa vida. E aí vamos tentar compreender um pouquinho o que é essa fé. Muitas vezes a gente tem uma visão e a outra pessoa cruza o nosso caminho, a gente assiste uma palestra, lê um livro e acaba enriquecendo o nosso entendimento a respeito desse tema. A fé é algo que todos nós trazemos ao reencarnarmos, porque pensa bem, você está em um local, esperamos que seja bom, né? Porque nós vamos voltar para lá. Então temos essa esperança, essa fé que o local é bom. E você vai sair de lá e vai reencarnar aqui no planeta Terra. Você vai ser miniaturizado, vai virar um bebezinho e vai ser dado na mão de uma louca que vai cuidar de você. Provavelmente você é o primeiro experimento biológico dessa pessoa. E ela vai saber cuidar de você. Você tem fé que isso vai dar certo. E ela vai cuidando de você, vai aprendendo ao mesmo tempo, vai dando umas cabeçadas, te derruba do colo, essas coisas básicas assim, mas também toca a fralda, dá uma alfinetadinha, porque eu sou da época do alfinete, né? Então dá uma alfinetadinha, você chora, ela vê funcionando, uma coisa natural, e aí você vai aprendendo no dia a dia, e você tem fé que isso é bom, que isso vai dar certo. E vai se vendo em contato com os novos desafios. Você não está pronto para eles, mas você tem fé que aquilo ali é bom, que aquilo ali é certo, e você vai andando, sempre acreditando que o dia de amanhã vai ser melhor que hoje eu estou melhor do que ontem. E eu tenho fé que esse procedimento vai dar certo. Aí você cresce, vai para a escola, tem todo aquele trauma do primeiro dia de aula, que você está saindo da sua casa, indo para um ambiente onde você é visto, onde você é comparado, e você tem fé que aquele negócio vai dar certo. Você vai crescendo, vai passando pelas provas, vai passando pelo vestibular, vai se formando, e aí você tem que chegar uma hora e pagar as próprias contas, né? Porque não pode ser VASP para o resto da vida. Você tem que pagar as suas próprias contas. E você tem fé que você vai conseguir algo que vai te gerar dinheiro e você vai pagar as suas próprias contas. Não se sabe bem porquê, isso é um mistério, cada um tem a sua resposta. Um dia você inventa de namorar. E você procura uma pessoa que te agrada e você tem fé que aquilo vai dar certo. Pelo amor de Deus, aquilo vai dar certo. A pessoa é diferente de mim, eu tenho os meus hábitos, minhas manias, meus jeitinhos, mas eu tenho fé que aquela pessoa vai dar certo comigo. E você namora, e você passeia, e você descobre coisas e aprende nesse relacionamento. Você tem fé que você tem que casar, porque é o próximo passo natural. E imagine só, você aguentar a mãe da sua esposa para o resto da vida. Que beleza, né? Calcula só, como os gaúchos dizem, os gaúchos adoram essa expressão, calcula só você aguentar a mãe do seu marido pro resto da vida. Aquele ser especial, iluminado, que entrou na sua vida assim para mostrar o tamanho da sua paciência em diversos momentos dentro da sua própria casa. É ou não é assim uma descoberta? E você tem fé que isso é bom, que isso dá certo, vai ter um porquê disso tudo, não temos fé? E assim na vida vai passando e nós vamos descobrindo através da fé, do acreditar, que as coisas que passam na nossa vida são necessárias à nossa reencarnação. Por incrível que pareça, essa bagunça chamada vida é organizada, ela é governada por certas leis de Deus. Para aqueles que adoram ler, tem o Livro dos Espíritos, alguns livros disponíveis ali na biblioteca, 1019 perguntas que ensinam a você a lei de Deus, a lei natural e como se relacionar. E todas aquelas leis têm um porquê e nós reencarnamos justamente para aprender aquilo.
só que nós escolhemos o caminho mais difícil. Poderíamos aprender lendo e aceitando e a partir dali praticando, mas não funciona bem assim. Muitas vezes é necessário que eventos não muito prazerosos cheguem na nossa vida para provocar a reflexão e a mudança. E quando chega a dor, quando chega o sofrimento, quando chega o susto, nós temos fé que isso vai passar. Nós temos fé que isso é bom para mim, é bom para minha alma, é bom para meu futuro. Então vamos ver o que é essa fé dentro de algumas escolas do pensamento. Paulo de Tarso imortalizou a definição de fé na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, item 1. Lá ele definiu a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós aqui somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos nos espíritos, desencarnamos e vamos para o plano espiritual. Alguém aqui enxerga espírito? Vocês acreditam nos espíritos? Então vocês têm fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero que ele existe, porque eu espero ser um espírito amanhã. E a prova das coisas que se não veem. Eu não vejo espírito, mas eu tenho fé que eles existem. Eu tenho fé que eles estão por aí. Então, com essa definição de Paulo, nós conseguimos abrir o nosso pensamento para outras definições encontradas no nosso mundo acadêmico. Uma delas, que é muito interessante, são as expressões populares, aquelas que ouvimos no dia a dia. Onde quer que formos, entramos em contato com ela. Então, uma expressão popular, ter fé, acreditar em alguém ou em algum ato, ter esperança. Então, quando você acredita que alguma coisa vai acontecer, quando você acredita que alguém vai fazer alguma coisa, você tem fé, certo? Exemplo clássico de testar a nossa fé chama-se emprestar dinheiro para o cunhado. Alguém já teve a experiência fantástica de emprestar dinheiro para cunhado? É uma experiência de fé fantástica. E é contraditório porque Jesus mandou emprestar àqueles que não têm condições de nos pagarem. Não falou isso no Evangelho? Mas você empresta com a fé que ele vai te devolver, senão você não emprestaria. Ou será que eu sigo a lei de Jesus que manda emprestar para aqueles que não têm condições de me pagar? Então é um ato de fé emprestar dinheiro hoje em dia. E a respeito de outra expressão popular, dar fé, afirmar como verdade. Eu dou fé que ler o Livro dos Espíritos vai modificar a sua vida. Eu dou fé que ler Augusto Cury, que foi o livro sorteado essa noite, é um livro bom que vai fazer você refletir, vai fazer você rever alguns conceitos que você tem. Eu dou fé que se você não dormir durante essa palestra, eu ficarei muito agradecido. Muito obrigado. Então, muitas vezes a gente afirma como verdade certas coisas. Eu estou dando fé disso, eu estou dando fé daquilo. Tá? A minha sogra é uma pessoa excepcional, maravilhosa. E eu estou dando fé a vocês que ela é isso. A partir daí acreditam que eu estou dando fé. Uma outra expressão popular é o significado de boa fé. Forma de agir honestamente sem quebrar um compromisso. Então as pessoas são rotuladas que elas têm uma boa fé. Elas se comprometem com algo e elas cumprem. Então elas passam a ser conhecidas pela sua boa fé. As pessoas pegam dinheiro emprestado e devolvem. Olha só que coisa anormal. Devolver o dinheiro que pegou emprestado. Às vezes devolve o dinheiro e um jurinho ali, né, para ajudar a pessoa, porque nós vivemos num país com inflação, né? Então todo mês o dinheiro diminui. Então uma pessoa que age honestamente, é uma pessoa de boa fé. Ela tem um comportamento que é popularmente conhecido de boa fé. E o ao contrário disso é conhecido por má fé. Agir de forma intencional para prejudicar terceiros. E aí existe o grande conflito do espírita, porque o espírita é um ser especial. Ele reencarnou, estudou, e aqui nós aprendemos várias coisas, várias leis ocultas que governam o dia a dia nosso. Então, quando você está no trânsito e recebe uma fechada, automaticamente, por sermos espíritas, não somos espíritas, nós entramos em oração e falamos, meu Deus, corre socorrer esse irmão que está dirigindo desse jeito. Ajuda ele a não bater em ninguém, não bater em mim, não bater no poste, não machucar ninguém, principalmente não machucar ele mesmo.
Corre lá, meu anjo da guarda. Vai lá ajudar o anjo da guarda dele que o negócio está pegando. Não somos assim? Ou nós somos assim como a grande massa, que acreditamos que o cara que deu uma flechada na gente, o homem que deu uma flechada na gente, agiu de má fé. Ele teve a intenção de nos dar uma flechada, de nos dar um susto. E aí a nossa prece muda, não muda? A nossa prece passa a ser uma prece de Moisés, a prece da vingança, a prece da justiça, a prece do olho por olho, do dente por dente. Veja se lá na Bósnia, os espíritas da Bósnia oram dessa forma. Os de Limeira não, os de Limeira são muito evoluídos, eles não têm esse tipo de pensamento. Mas os lá da Bósnia, eles oram assim: Pai, ajuda esse infeliz a encontrar um poste antes da próxima esquina. Não é assim? Lá na Bósnia eles oram assim. Alguns espíritas da Bósnia abaixam a janela, falam palavrões, fazem gestos com o braço, com o dedo, etc. Mas não os espíritas de Limeira. Os espíritas de Limeira, eles oram pedindo que o seu anjo da guarda vai lá socorrer o infeliz que está dirigindo mal. E nós jamais acreditamos que ele está agindo de má fé. Quando alguém causa um dano de propósito em nossas vidas, nós também chamamos esse dano, esse ato de ele agiu de má fé. E olha só, nós nos colocando no papel de juízes. Não sabemos se foi boa fé ou má fé, mas nós acreditamos, por nos ter prejudicado, que foi um ato de má fé. E aí é contraditório, porque o livro dos Espíritos não julga o resultado. Diz que Deus julga a intenção. Então, se a pessoa teve a intenção de ajudar e escorregou na banana e caiu da cara no chão e derrubou você junto, você vai falar que ele agiu de má fé. E ele levantou com a energia de querer ajudar. E o livro dos Espíritos ensina: Deus julga a intenção, não o resultado. Então, uma expressão popular como má fé, podemos classificar assim. Fé é uma palavra que significa algumas coisinhas: confiança, crença, credibilidade e ter esperança. São definições do mundo acadêmico, do dicionário. Então pense em vocês. Vocês têm confiança? São pessoas que têm confiança? São pessoas que têm uma crença? São pessoas que têm credibilidade? Vocês exalam credibilidade? Vocês passam credibilidade? E vocês são pessoas que têm esperança? Ter fé é ter confiança, ter crença, ter credibilidade e ter esperança. Vamos continuar. Outra definição que encontramos é: a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Olha só, nós temos uma dificuldade muito grande de separar sentimento de emoções. Um dos grandes mergulhos que nós fazemos dentro da psicologia é para encontrar o que é sentimento e o que é emoção. Eu consegui entender se o que eu estou sentindo, o que eu estou passando é um sentimento ou uma emoção. Então a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então eu tenho que ter esse sentimento de total crença em algo ou alguém, mesmo que não tenha nada que me diga que vai ser assim. Estão lembrando do cunhado que vocês emprestaram o dinheiro? Foi um ato de total crença nele, que ele seria capaz de fazer o quê? Devolver o dinheiro. Mesmo tudo conspirando, tudo dizendo, tudo jogando na sua cara que ele não vai te devolver esse dinheiro. E você emprestou com um ato de total crença. Mais uma definição: ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Então, se você acredita, se você acha que tem fé e você duvida, você está desequilibrado. É um avião que não decola. Para o avião da fé decolar, você tem que soltar as amarras da dúvida. Você tem que estar extremamente conectado com a confiança. Esse mundo da aviação, que não é o meu mundo, olha que interessante. A hora que o avião vai lá na ponta da pista e acelera feito um louco para decolar, existe um momento que é chamado de V1. Isso eu sei porque eu sou curioso, não sou piloto, nunca fiz curso.
Mas existe um momento que é chamado V1. Esse momento é o momento que o avião tem que decolar, que não tem como frear e abortar a decolagem. Então, ao chegar naquele momento, é para cima, meu filho. Mesmo que suba e caia lá na frente, mas não tem como evitar a decolagem. É um momento que toda a dúvida ficou para trás. É um momento que toda a confiança na capacidade do avião em voar tem que estar pronta. Então, nossa vida muitas vezes é assim. Nós acreditamos que vai dar certo, corremos, trabalhamos, nos preparamos, estudamos, e chega uma hora que é aquele momento V1, o momento de agora vai, ou vai ou racha, não temos essa expressão? Esse momento é o momento que você implica numa atitude contrária à dúvida e está intimamente ligado à confiança que aquilo vai dar certo. E aí fica aquele questionamento. Eu tenho fé, eu acredito, eu sei que vai dar certo. Mas a dúvida, esse demônio que Deus colocou na minha cabeça, esse anjinho do mal que fica buzinando na minha orelha, ele me encontra toda hora, toda vez. Eu fui para um relacionamento, eu fui para um casamento, eu fui para um emprego novo, eu entrei na faculdade, eu comecei um projeto de vida, eu comecei um negócio, eu comecei um trabalho, com a fé, acreditando que vai dar certo. E você consegue sintonizar-se com a crença e a esquecer da dúvida? Conseguimos no planeta de provas e expiações como o planeta Terra deixar de duvidar? O piloto do avião, depois que passou do momento V1, você acha que ele não pensa que essa desgraça não vai subir? Que esse motor vai apagar? Que um urubu vai passar na minha frente? Não, tem urubu para todo lado, mas ele vai passar na minha frente, vai entrar na turbininha do meu avião. Será que o piloto do avião não duvida? Nós não duvidamos? Não gera uma insegurança? Não gera uma incredulidade? E a gente dá uma balançadinha assim? É normal, é natural. Mas a fé é necessária ser contrária à dúvida. E já que duvidamos, nós improvisamos dispositivos para ajudarem a aumentar a nossa crença, certo? Vamos lá, botânicos presentes, meninas dos jardins. O que é isso? Uma ruda. Quando você trabalha num ambiente pesado, cheio de gente que te ama e quer o seu sucesso e que tudo vai para frente, você é despejado pela energia gostosa, legal pra caramba, você já apelou para pôr um galinho de arruda na orelha assim? Isso aí espanta até o obsessor, né? Que o cheiro do negócio é tão forte que aqueles que querem o seu mal, que querem passar a perna e etc, vão te dar um tempo para falar, não vou chegar perto daquele cara não, meu. O cara tá cheirando, sei lá, deve ser arruda, não tem. Apelamos para esses dispositivos? Isso aqui, gente. Quem tem espada de São Jorge na porta de casa? Ah, eu não tenho mais, joguei fora. Mas eu tinha. Quem tem? Vamos lá. Ó, o Paulo de Tarso recomendava que nós nos confessássemos uns aos outros, porque dessa forma, se confessando, a gente modificaria a forma de encarar as coisas. Então apelamos para a ruda, apelamos para a espada de São Jorge. Esse é meu preferido, ó. Tem nome de trio elétrico. Como é que é esse? Comigo ninguém pode, olha só, hein? E eu sou espírita, eu pratico a prece ao acordar, antes do almoço, depois do almoço, antes de dormir eu faço aquela revisão do dia, faço outra prece, e eu tenho um pensamento firme em Deus, acredito que o meu anjo da guarda está aí do meu lado, mas não custa nada. E até ecológico, né? Imagina botar umas plantinhas perto de casa, é ecológico o negócio. E a nossa fé? E a nossa dúvida? Como é que fica? Hein? E esse aqui? Alguém aqui já ouviu a expressão olhos de seca-pimenteira? Alguém já teve a desagradável surpresa de irem na sua casa e olharem um buquê de rosas que você deu para sua esposa e 1 hora depois, 2 horas depois, 24 horas depois, o buquê de rosas desfaleceu? Ou as plantinhas bonitas, os seus lírios, suas hortênsias, e elas secaram? E como é que resolve isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou me proteger automaticamente?
vou me blindando. Bota uma pimentinha lá, que a pimentinha atrai coisa ruim, né? E para aqueles que já viram um lacinho vermelho na placa do carro, atrás, já viram? Um lacinho vermelho na bola, no engate, ou onde faz o guincho, o reboque do carro. Já viram isso? Para que é isso? Para proteger o carro, para que nada de mal aconteça com você e com o seu carro. É uma forma de tirar o mal olhado. E a nossa fé? Como é que fica a nossa fé? E todos esses conceitos que são presentes no nosso dia a dia, eles são legítimos, são sérios? Podemos fazer isso ou não? Cada um de nós entende de uma forma. Devemos compreender que lá no Deuteronômio está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que refletimos disso? Tudo que eu puder fazer para resolver o meu próprio problema, tudo que eu puder fazer para evitar a dor de cabeça ou o mal maior, cabe a mim fazer. Eu não vou largar para Deus. Então Jesus estava lá no seu período de 40 dias no deserto. O inimigo, o adversário, apareceu para ele e falou: pula daqui, pula desse espinhadeiro que os anjos do Senhor vão vir te buscar. E Jesus deu aquela balançada. Imagine ser no deserto, sem água, sem comida, com aquele solzinho gostoso, né? Aquela pele bronzeada, aquela coisa maravilhosa. E o adversário fala para você: pula aí, pula que Deus vai mandar os anjos do Senhor para te buscar. E Jesus fala exatamente aquilo que está escrito no Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, gente, chegar em casa, trancar a casa, sair do carro, trancar o carro, andar no centro de Limeira, meninas, bolsa na frente. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não vai largar a bolsa para trás que você vai virar estatística. Você vai entrar para as listagens da Polícia Municipal de Limeira. Então, tudo aquilo que eu puder fazer para evitar um mal maior, cabe a mim fazer. Não devo tentar o Senhor meu Deus. E o que é tentar? É pôr uma pessoa em prova, deitá-la a um teste. Então eu sei que em certos bairros de Limeira, mais afastados, não são bom você andar em certos horários, principalmente à noite. Eu vou lá nesses horários sem um motivo justo, sem um motivo emergencial, porque eu acredito em Deus e Deus vai me proteger, porque eu acredito nos espíritos que me acompanham e eles vão me proteger, porque eu acredito que nada vai me acontecer. Eu tenho espada de São Jorge em casa, eu tenho pimenta, eu tenho fitinha vermelha, eu tenho tudo isso e nada vai me acontecer. É necessário esse teste? É necessário eu sujeitar a uma prova, meu Deus, a minha crença? Não é. O bom senso nos diz que é melhor evitar, que é melhor deixar para amanhã. Então, devemos agir nas pequenas coisas do dia a dia sem tentar o nosso Deus, sem colocar o nosso Deus à prova. Então, se você, para ter um pensamento forte, para ter um pensamento de autoproteção e não acreditar nas bobagens dos outros, não deixar que o mal olhado te atinja, não deixar que as coisas ruins entrem na sua casa, coloca a arruda na porta. Essa arruda vai servir de gatilho psicológico. A hora que você olhar para a arruda, vai ativar certas zonas da sua cabeça. Essas zonas, o nosso cérebro é como uma estação de rádio, ela vai passar a vibrar numa entonação diferente e vai proteger o ambiente. E dessa forma, nada de mal vai te acontecer. Você trabalha num local pesado, com uma vibração pesada, num local competitivo e as pessoas não gostam também de você, coloca a arruda na sua orelha. O cheirinho da arruda vai te lembrar da proteção e o seu cérebro vai estar sintonizado com esse cheiro, sintonizado com a presença da arruda e vai vibrar de uma forma que vai proteger você e o seu pensamento. Você não vai deixar sua vibração cair. Jesus não falou que a gente tem que orar e vigiar? Nós temos que orar e vigiar o tempo todo, constantemente. E não conseguimos, porque nós somos seres humanos, imperfeitos ainda, e passamos por vários testes no dia a dia. Esses testes vão, de alguma forma, desgastando a nossa boa vontade, desgastando o nosso orar, desgastando o nosso vigiar. Então, se é preciso para você colocar um crucifixo no pescoço para acreditar que o tempo todo você está conectado com Jesus, coloque o crucifixo no seu pescoço, coloque a correntinha, faça o que você quiser.
O importante é você estar num momento, estar protegido e estar numa vibração superior. E quando nós perdemos esse pensamento, perdemos essa vibração superior, que estamos bagunçados, estamos lá no calor da prova, no calor da expiação, recorremos à prece. Porque a prece tem a mesma função de tornar o rádio que está dentro da sua cabeça, esse cérebro, um emissor de ondas positivas. E você, de alguma forma, emitindo essas ondas positivas, vai se equilibrar e vai voltar a se vibrar dentro do orar e vigiar. Então, várias outras coisas no dia a dia têm esse poder de nos restabelecer ao nosso eixo. Se vocês estão nervosos, irritados, briguentos, no trânsito, com a fechada, ou com a sogra, ou com o cunhado, ou seja lá o quê, e alguém chega perto de você e fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Percebe que naturalmente seu cérebro foi acostumado a desacelerar e entrar num estado de conexão com Deus? Nós, cristãos, temos essa prece. O pessoal do Oriente tem outra prece. O pessoal do Brahma, dos budistas, eles têm outras meditações. Isso aí é chamado mantras. E esses mantras ativam o seu cérebro e faz você vibrar de uma forma específica. Então a prece faz o nosso cérebro vibrar dentro do orar e vigiar. Funciona pra gente. Tem gente que gosta de uma musiquinha evangélica, gospel. Tem gente que prefere meditar, esvaziar a mente, se reequilibrar dessa forma. E aí, acreditamos que Deus é bom? Estamos numa doutrina que ensina o tempo todo que Deus é bom. Acreditamos? Deus é bom? Deus é justo? Acreditamos que Deus é justo no que faz? As coisas do dia a dia que acontecem são justas? Porque nós temos a fé e acreditamos no firme fundamento das coisas que não se comprovam e naquilo que nós não podemos ver. Então, dentro da doutrina, desenvolvendo essa ideia, se hoje eu sou roubado, é porque ontem eu roubei. Se hoje eu passo mal por um motivo, acredita-se que é uma lei de equilíbrio do ontem que eu baguncei, que eu exagerei. E essa lei de equilíbrio vai transformando o nosso dia a dia em experiências de reharmonização dentro de nós. Acreditando que Deus é bom e que Deus é justo, levamos a crença de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. O dinheiro que está com seu cunhado e ele não devolveu, é algo bom ter ido embora? Você ia se aposentar com 65 anos. Você ia se aposentar. Porque o lobo mau de Brasília está de olho nisso. E você talvez, quando chegar lá, não tenha dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Todos nós ouvimos isso nos nossos dias, não ouvimos? E se eu levar o calote na minha aposentadoria quando eu estiver velhinho, sem condições de recomeçar a luta, ou sem força, sem energia, isso para mim vai ser bom? Mas Deus é bom. Isso para mim vai ser justo? Deus é justo. E aquele cara que está com 50 anos e contribuiu certinho, etc., e eles mexem na regra, e ele não pode se aposentar. Não parece o cachorro correndo atrás do rabo? Porque daí passa 5 anos, ele está chegando de novo perto de aposentar, mexe na regra e joga mais 5 anos. E aí passa mais 5 anos, mexe na regra e joga para frente, e vai para frente. Isso é bom? Isso é justo? Isso acontece para o nosso bem? Percebam a dificuldade da gente aceitar as coisas do dia a dia, que a gente acreditava de uma forma e na hora ela é diferente. Quando nós avançamos para a coisa, para o nosso futuro, acreditando que ele tem que ser A, B ou C, acreditando, por exemplo, que o Palmeiras tem título mundial. Todo mundo acredita nessa piada, né? É uma piada que passa na internet aí o tempo todo. E você vai conferir os documentos, pegaram fogo lá no incêndio do Museu Nacional. Não tem como conferir mais. Aí fica assim, você acredita, não acredita? Deus é bom, Deus é justo, isso foi pro bem, isso foi pro mal.
percebe a dificuldade que nós temos de alinhar aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente acreditava, e chega na hora, o copo d'água cai da nossa mão, impressionante, e a gente morrendo de sede. Então, dentro da doutrina, que é uma doutrina consoladora, que é uma doutrina de esperança, de fé, nós sabemos que Deus é bom, Deus é justo, e tudo que nos acontece é para o nosso bem. Se eu vou chegar lá na frente e vou me aposentar, mas não vou receber, não sei porquê, vou ficar pé da vida, vou ficar muito furioso, mas, em última análise, isso é bom, isso é justo e isso é para o meu bem, mesmo eu não aceitando, mesmo eu me revoltando. Quantas vezes a gente encontra pessoas que, infelizmente, perderam filhos, perderam entes queridos, perderam um pai muito cedo, alguns que nem conheceram, mães, e nós não queremos que eles passem por isso. Nós não gostaríamos de passar por isso. Não queria que meu filho morresse, minhas filhas morressem. Mas pode acontecer. Cada um tem um tempo de vida, a gente não sabe. E esse momento é o momento que a gente prova a nossa fé, prova a nossa esperança no futuro. E é tão difícil que a gente se revolta e fala: não é possível, isso não é bom, isso não é justo, e isso não é para o meu bem. E a gente entra numa confusão mental. A gente entra num parafuso. E aí a gente pede socorro para aqueles irmãos queridos à nossa volta que percebem a nossa falta de equilíbrio. E eles vêm e simplesmente começam a orar por nós, começam a nos ajudar no dia a dia, começam a estar mais próximos de nós. E dessa forma a nossa mente, essa usina de rádio que nós emitimos as ondas, aos poucos vai parando as ondas de revolta, as ondas de rancor, e volta num momento neutro para depois voltar no equilíbrio e emitir ondas boas, emitir pensamentos bons. Outras definições. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de algo vai mudar de forma positiva para melhor. Já pensamos que a doença, que o acidente, é o grande momento de parar e refletir na nossa vida? Muitas vezes nós temos hábitos, temos jeitos de fazer as coisas que não são sadios e não são alinhados com o pensamento de Jesus. E nós insistimos, porque está dando certo, deixa assim, vai dar certo, etc. Até que a gente bate a cabeça na parede. E aí para. E aí é internado, é socorrido. E ali, na dor, no sofrimento, a gente para tudo e reflete. As pessoas que passam por sustos de desencarne, sustos de doenças graves, sempre saem do outro lado modificados, seja para o plano espiritual, seja para o plano material. Saem do outro lado modificados. E aqui, nessa casa, depois nós vamos ter o passe, que é um ato de fé. Alguém enxerga os espíritos trabalhando? Vocês acreditam que existe uma energia que vai vir do espírito para o médium, para o passista, e o passista vai despejar essa energia em vocês? Muitos de nós sentimos essa energia, não sentimos? Não é uma coisa gostosa, uma coisa que harmoniza, uma coisa que deixa mais legal? É um ato de fé passar por isso. E uma vez por semana temos o hábito de buscar uma casa espírita para receber um passe, dentro de um ato de fé. A palavra fé vem do grego pistia, que indica a noção de acreditar. E também veio da palavra latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Olha só, um quer dizer acreditar e o outro atitude de fidelidade. E aqui vai uma observação. Tem um palestrante que está fazendo um estudo profundo a respeito do Velho Testamento e ele sugeriu que o Velho Testamento foi traduzido de forma errada. Todos os locais que tiver escrito tem fé no Senhor seu Deus, ter fé no Senhor seu Deus, deve ser substituído por tem fidelidade ao Senhor seu Deus. Não é para você acreditar em Deus, é para você ser fiel a Ele. Essa é a diferença. Então, nós temos que ter uma atitude de fidelidade ao Senhor seu Deus. Essa seria a tradução correta que esse palestrante nos sugere, que modifiquemos no Velho Testamento inteiro. Então vamos ver, fidelidade ao Senhor seu Deus.
como eu posso ser fiel ao meu Deus? Um jeito mais simples é seguir a lei de Deus. A lei de Deus, as leis naturais. Ler o livro dos Espíritos vai te ensinar bastante. E essa lei de Deus, na nossa tradição judaico-cristã, ela está concentrada na Torá. A Torá é uma coleção de 5 livros do povo hebreu, que é também conhecido por Pentateuco de Moisés. Em outras palavras, pega a Bíblia, os 5 primeiros livros, aquilo é a Torá. Começa lá na Gênesis e vem indo, tá? Essa parte é a Torá. Ali contém toda a lei do povo hebreu, lembrando que Jesus era hebreu, então ele seguia essa lei e o ensinamento dele está dentro em harmonia com essa lei. Se ficar complicado de entender, existe um livro chamado Mishnah. É um livro de reflexões sobre a Torá, escrito pelos rabinos do povo hebreu. Como o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho não é o Evangelho de Jesus, comentado pelos Espíritos, nosso Evangelho. A Mishnah é a Torá comentada pelos rabinos no sentido dos sábios do povo hebreu. Quem você achar muito confuso, muita leitura, resume esse troço nos 10 mandamentos de Deus, que está lá atrás nos primeiros livros da Bíblia. Todos nós sabemos os 10 mandamentos? Talvez não, né? Mas isso está escrito na nossa consciência. Você, quando reencarnou, instalar o sistema operacional 10 mandamentos, antes de instalar o Windows que trava toda hora, né? Instalar os 10 mandamentos, e você nasceu com isso. Você sabe que não é para roubar. Você sabe que não é para cobiçar aquilo do que é dos outros. Você sabe que não é para mentir. Sabe que não é para dar testemunho falso. Todos nós sabemos esses 10 mandamentos. Está dentro de nós. Está gravado de alguma forma dentro de nós. E já que não temos o hábito de decorar os 10 mandamentos, a gente pode resumir isso em um só. Jesus resumiu todos os mandamentos em um só. Lembramos qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Como eu não sei amar a Deus sobre todas as coisas e não sei amar ao próximo como a mim mesmo, estou aprendendo, aí eu tenho que fazer o caminho de volta. Vou ter que estudar os 10 mandamentos, depois eu vou ter que abrir na Mishnah e quem sabe na Torá. Dentro do Espiritismo a gente parte para o livro dos Espíritos, parte para estudar os livros dos Espíritos. Aliás, todos estão convidados de segundas e quarta-feiras a mais um momento de resistir ao processo obsessivo de assistir televisão e deitar no sofá e vir à casa espírita para ler os livros e estudar. É bem legal, estão todos convidados. Tá? Vamos lá. E aí, chegando agora no momento de reflexão, você tem fé? Com base em tudo isso que nós estudamos aqui, que nós vimos, você tem fé? Você acredita que aquilo que você entrou por aquela porta achando que era fé, com essas ideias, com essas opiniões, você modificou um pouquinho a sua noção de fé? E a grande pergunta, você tem fé? Se você tem fé, responda para você mesmo, você tem que ter confiança, você tem que ter crença, você tem que ter credibilidade e você tem que ter esperança. É o único jeito de você ter a fé, que é a união desses 4 menores conceitos. Vamos perceber a diferença entre fé e acreditar. Vocês todos vão sair daqui e vão para suas casas. Alguma coisa de ruim vai acontecer a vocês? Todos vocês têm fé ou acreditam que não. Então, qual é a diferença de fé e acreditar? É um detalhezinho muito simples. Fé é quando Deus está no comando. Não é você. Você não tem comando, você não controla. Deus está no comando. E acreditar é quando você está no comando. Então, aqueles que vão embora de carro, vocês vão causar algum acidente indo embora para a casa de vocês? Então, vocês acreditam, porque vocês estão no comando do carro. Vocês acreditam que não vão causar nenhum acidente. Agora, vocês vão sofrer algum acidente? Vocês têm fé que não vão sofrer nenhum acidente, porque o carro do outro não é você que controla. O poste, a tempestade, a enxurrada, a inundação, o carro quebrar, a roda sair, qualquer outro desses desastres, um meteoro cair em cima de você, calcula só a sorte de você de carro andando e o meteoro te pegar. É uma coisa assim, é uma coisa iluminada.
Então você tem fé que não vai te acontecer nada. Perceberam a diferençazinha? Nós temos um grande desconforto nos momentos de fé, porque a gente não está com a mão no controle, porque nós não controlamos aquilo que está acontecendo, aquilo que está passando. Então, precisamos refletir a respeito. Fé, mãe da esperança e da caridade. Capítulo 19 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala um pouco sobre a fé e nos coloca a refletir sobre algumas coisinhas. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não pode ser parada, não pode ser falada ou escrita. Tem que ser ativa. Tem que levantar o bumbum da cadeira e ir colocar em prática. Não dá para ficar parado. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A fé é a mãe de todas as virtudes. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo do homem de bem, que tem um monte de adjetivo, um monte de qualidades que nós temos que adquirir, introduzi-las na nossa vida para sermos homem de bem, para sermos mais próximos de Jesus. A mãe de todas essas virtudes é a fé. A esperança e a caridade são consequências da fé. Então, se eu tenho esperança num futuro melhor, ou se eu pratico a caridade doando o alimento, ou doando a roupa, ou vindo fazer a fralda, ou vindo fazer qualquer coisa, ou tendo a paciência de escutar um amigo falando sobre fé, eu tenho que ter essa caridade, ela pede que eu tenha a fé. Tá? Então, a esperança e a caridade são consequências da fé. Fé, esperança e caridade são uma trindade inseparável. Nós, homens, temos duas pernas, mas ali são três: fé, esperança e caridade. As três andam juntas. Fé é a divina inspiração de Deus. Lembre-se que a fé é o momento que você não está no controle, mas você acredita que vai dar certo, você confia que vai dar certo, você acha que vai dar certo. A fé desperta todos os nobres instintos que conduzem ao bem. O fato de você ter fé num espírito superior, numa entidade superior, fé num Pai Criador, fé que quando eu desencarnar, a minha própria consciência vai me julgar e eu vou fazer uma contabilidade daquilo que eu acertei, daquilo que eu errei, essa fé vai me conduzir ao bem. A fé é a base da regeneração. Olha que interessante, contido no capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós estamos passando por um processo de regeneração. Todos nós, acredito eu, queremos continuar no planeta Terra, não queremos? Alguém aqui quer ganhar o passaporte da alegria, a passagem só de ida para o planeta Chupão, ou seja lá que nome que eles queiram? Queremos continuar aqui. E qual é a base para a nossa regeneração? A fé. Temos que adquirir a fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Uma pessoa que tem fé sincera é igual ao sol, ele ilumina, ele aquece todo mundo à sua volta. A fé se comunica àqueles que não a têm. Olha que interessante. Se você vê uma pessoa deprimida porque está passando por um momento difícil, se você vê uma pessoa necessitada, doente, como essas que circulam nas correntes de oração do Zap Zap, a sua fé vai contagiar a ela. De alguma forma você vai passar um pouquinho da fé para aquela pessoa. A fé se comunica até mesmo àqueles que não queriam tê-la. A fé é tão contagiosa que ela causa assim, um estalo, causa uma impressão naqueles que não querem ter fé. Mas eles percebem a sua fé e ela é contagiosa, ela é uma energia e aquilo de alguma forma se comunica com eles, se contamina. E outra passagem do Evangelho: pregai pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Então, naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos de problemas, de dúvidas, é pelo exemplo da nossa fé que a gente vai pregar aos outros a pessoa que somos, aquilo que acreditamos. Pregai pelo exemplo das vossas boas obras. E aí já disse que se fora da caridade não há salvação, sem fé não tem caridade, então temos que trabalhar a questão da fé. E aí pregar pelo exemplo das vossas boas obras, fazer e não falar, fazer, ir à luta. Pregar pela vossa esperança inabalável. Não interessa o que está acontecendo comigo, não interessa o quanto errado eu acho que isso
isso não deveria acontecer. A minha esperança é inabalável. Eu vou passar por esse momento e de alguma forma eu vou sair do outro lado. Isso está acontecendo comigo porque existe uma razão que eu desconheço, mas é necessária à minha existência. Esse teimoso que está aqui reencarnando pela vez de número 5.000 e lá vai pedrada, ainda tem a necessidade de passar por essa experiência, por aquela experiência, para que a sua alma chegue mais próxima de Deus. E a fé, mais boas obras e mais esperança inabalável, é igual confiança que fortalece e nos leva a enfrentar todas as dificuldades da vida. Olha só, todas as dificuldades da vida podem ser enfrentadas pela fé, somada às boas obras e somada a uma esperança inabalável. Os milagres são obra da fé, pois eles acreditaram e não duvidaram. No Evangelho também fala um pouquinho a respeito da diferença entre fé divina e fé humana, que está lá no capítulo 12. Tá? Capítulo 19, item 12. Ok? Fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. Qual é a nossa destinação? Se aproximarmos do Pai. Nós vamos chegar lá, não interessa o caminho que escolhemos. Caminho do chupão, chupão 2, chupão 3, depois volta para o chupão 2, depois volta para o chupão 1, volta para a terra e vai para lá. Esse é o caminho mais longo. Ou nós podemos, agora, já, nesse momento, sair por aquela porta, mais alinhados com o pensamento de Jesus, mais dentro daquilo que Jesus ensina e pensa, e dessa forma evitarmos o caminho mais longo. Tá? Qual é o nosso destino? Se aproximarmos de Deus, nos aproximarmos dele. Fé é a consciência que tem das faculdades imensas. Quando nós passamos pelo processo de reencarnar, nós passamos também pelo esquecimento, e algumas das nossas capacidades foram adormecidas. Uma delas, que é uma das mais comuns, vocês já foram num lugar e tiveram a sensação que já tiveram ali antes? Vocês encontraram com pessoas que tiveram a sensação que mas já falei com essa pessoa, já falei desse assunto, quando é que foi mesmo? O nosso espírito ele tem uma capacidade de prever o futuro. De alguma forma ele avança e vê o que acontece lá na frente e volta. E quando a nossa vida encarnada, a nossa vida lúcida, a nossa vida na vigília passa por aquilo, a gente fala, nossa, eu já vim aqui, o Ivan eu conheci a semana passada, mas eu já falei com ele antes, não sei aonde. É uma das capacidades. A mulheres têm uma conexão com os filhos que só vocês têm. O filhinho, animalzinho, rala o dedinho lá longe, de alguma forma dói em vocês na hora. Não dói? Essa conexão é uma das capacidades que os homens raramente têm. Por quê? Nos homens está adormecido, nas mulheres está desperto. O nosso espírito tem a capacidade de ler as formas pensamentos. Eu chego perto da pessoa, eu de alguma forma leio o que ela está pensando. Eu percebo o que ela está pensando, quais são as intenções dela. Isso Jesus usava muito quando ele era encontrado lá com os fariseus. Os fariseus chegavam perto para tentar incriminar Jesus, para tentar fazer ele falar alguma coisa contra a doutrina que ele estava ensinando. E ele tinha as respostas na ponta da língua, não tinha? Uma presença de espírito incomparável. Por quê? Porque chegava perto dele, ele olhava para a pessoa e ele, de alguma forma, lia o pensamento dela, via o que a pessoa tem. Então, todas essas capacidades, essas faculdades imensas e muitas outras que a gente nem sabe, elas estão dentro da nossa consciência. E a fé é a nossa certeza que isso aí vai estar à nossa disposição em algum dia. Elas estão dentro de nós em forma de germe. Uma vez que a gente coloca a fé para trabalhar, nós começamos a ativar essas faculdades imensas. A faculdade mediúnica, você vem no centro, por livre e espontânea vontade, começa a estudar e começa a receber espírito e começa a psicografar. Não é assim que funciona? Mas os espíritas lá da Bose não funcionam assim. Eles começam a passar mal em casa, começam a passar mal no trabalho, na rua, no carro, no trânsito. Aí
Deus dá um jeito do universo conspirar para aparecer um iluminado que leva essa figura para um centro espírita. Ele vai tomar passinho, vai tomar aguinha, esses fenômenos espíritas dão uma acalmada, daí ele se interessa por estudar e vai e se acerta. Lá na Bósnia o pessoal é teimoso, né? O pessoal sofrido, né? Aqui em Limeira não, aqui o pessoal é tranquilo. Eles já vem, estuda, desenvolve, trabalha, uma beleza. A sua vontade ativa deve fazer eclodir e crescer. Você deve pôr essa vontade. O homem apenas compreendeu a fé no seu sentido religioso. A fé ensinada por Jesus foi compreendida no sentido religioso. O Cristo ensinou a fé é uma alavanca poderosa. O homem viu apenas algo de religioso. Então existe uma diferença ali. Quando Cristo realizou milagres e mostrou que o homem, você, eu, pode fazer quando tiver a vontade de querer e a certeza do seu cumprimento. E nós temos a vontade de querer e a certeza do seu cumprimento, ou nós estamos a desenvolvendo aos pouquinhos, reencarnação por reencarnação, fechada de carro por fechada de carro, calote por calote, problema por problema, nós vamos desenvolvendo essa fé, desenvolvendo essa energia em nós. Tá? A fé é humana ou é divina, afinal de contas? Bem simples. A fé é humana e divina, ela é os dois. A separação é simples. Humana, quando o homem aplica às suas necessidades terrestres, materiais, do dia a dia. E ela é divina quando se aplica às aspirações celestes ou futuras. Então nós temos as duas fés. Lembrando que nós somos espíritos encarnados, então nós temos aí 2/3 do nosso tempo na matéria, 1/3 do nosso tempo dormindo e na espiritualidade. Temos as necessidades da matéria e temos as necessidades do espírito para controlar. Ok? E aí, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de propor uma reflexão em cima de uma poesia muito interessante. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Se a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Num pedaço de pão. Na maré, tá na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, triste na solidão. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado a fé vai onde quer que eu vá. A pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Obrigado. Vamos agora fechar os olhos e sentar confortavelmente a cadeira. Vamos esvaziar a nossa mente de todas as preocupações e afazeres que nos aguardam lá fora. Vamos esvaziar a nossa mente das pequenas contrariedades do dia a dia, daquilo que não deu certo, daquilo que ficou para depois. Vamos aproveitar esse momento e vamos unir nossos pensamentos com os irmãos da espiritualidade presente. Vamos unir nossos pensamentos com o nosso anjo da guarda e com aqueles espíritos que gostam da gente, que nos amam, que nos adoram. E vamos juntos elevar o pensamento ao Pai. Vamos agradecer ao Pai pelo dia de hoje que Ele nos deu. Vamos agradecer ao Pai pela nossa vida. Vamos agradecer ao Pai pela nossa família. Agradecer ao Pai pela nossa casa, pelo alimento. Agradecer ao Pai pela oportunidade de ir e vir em segurança, de ter os movimentos, de poder ver, ouvir e falar. Vamos agradecer ao Pai pelas pessoas que dividem o dia a dia conosco, seja dentro de casa, seja no trabalho, no ônibus, no trânsito. Vamos agradecer por essa noite. Que possamos guardar conosco essas energias que aqui entramos em contato e que possamos levá-las em retorno aos nossos lares. Que possamos, quem sabe, ao chegar aos nossos lares, doar essas mesmas energias àqueles que não puderam vir. Que possamos ter uma noite boa de sono, uma noite tranquila, nos reencontrarmos no plano espiritual para novos estudos, novas palestras. Amanhã iremos acordar para mais um dia, para mais um presente de Deus. Obrigado, Pai, por essa noite e que possamos retornar aos nossos lares em segurança. Obrigado.